A professora do retrato. No interior do estado de São Paulo, em uma antiga cidade histórica, cercada por casarões coloniais, ruas de pedra e igrejas centenárias, existe uma escola que atravessou gerações de estudantes. Ela foi construída em um terreno elevado, cercada por uma densa mata atlântica que parece engolir a luz quando o entardecer chega. Ao lado do colégio, separado apenas por um antigo muro de pedras coberto por musgo, está um hospital desativado há décadas, cujos corredores vazios ainda alimentam histórias entre os moradores mais antigos. Durante o dia, a escola parece comum. Crianças correm pelo pátio, professores conversam pelos corredores, o sinal marca o início das aulas. Mas basta o sol desaparecer atrás das montanhas para que tudo mude. As salas e corredores são tomadas pela escuridão. As sombras compridas parecem esconder alguma coisa. E o silêncio nunca é realmente silêncio. Porque, segundo os alunos, professores e funcionários, alguém continua dando aulas ali, mesmo após a morte. A escola leva o nome de sua antiga diretora e professora de matemática, Dona Ivone Dias. Conta-se que ela dedicou praticamente toda a sua vida à educação. Era extremamente respeitada, também muito rígida. Os antigos moradores diziam que bastava ouvir o som de seus saltos ecoando pelo corredor para que qualquer conversa terminasse imediatamente. Os alunos a admiravam, mas também a temiam. Quando faleceu, a direção decidiu homenageá-la e manter o seu legado. Colocaram na escola um antigo retrato seu em preto e branco, em uma bela moldura de madeira. O retrato chamava a atenção de todos. Seus olhos pareciam acompanhar qualquer pessoa que passasse por ali. O sorriso é discreto, quase inexistente. E havia algo naquele olhar, algo difícil de explicar. As primeiras histórias surgiram pouco tempo depois. Uma secretária afirmou que jurava ter visto o retrato olhando para a porta. No dia seguinte, os olhos pareciam voltados para o corredor. Ela imaginou que fosse impressão, até perceber que outras pessoas também comentavam a mesma coisa. Com o passar dos anos, nasceu uma lenda entre os estudantes. Diziam que quem encarasse o retrato por muito tempo acabaria vendo Dona Ivone mudar de expressão. Alguns afirmavam que ela piscava. Outros diziam que seus lábios pareciam formar um sorriso. Os mais corajosos faziam desafios. Esperavam o horário do intervalo e ficavam diante da pintura, tentando provar que tudo era imaginação. Poucos permaneciam ali por mais de um minuto. Sempre saíam inquietos, sem conseguir explicar o porquê. Mas quem realmente colecionava histórias era o vigia noturno, seu Djalma. Um homem branco de meia idade, já com barba completamente grisalha, sempre sorridente. Gostava de conversar com todos, sempre bem-humorado. Era conhecido por transformar qualquer situação em motivo de risadas, até quando o assunto era sobrenatural. Se eu cobrar ingresso por cada assombração que eu vejo aqui, eu fico rico, dizia ele. Só que por trás do bom humor havia algo sério. Djalma jamais inventava histórias. Ele sempre contava aquilo que dizia presenciar, e quem o conhecia sabia. Quando ele deixava de sorrir durante um relato, era porque realmente havia acontecido alguma coisa. Durante suas rondas noturnas, o elevador era um velho conhecido. Mesmo vazio, frequentemente funcionava sozinho. Na madrugada, em meio à imensidão do escuro e silêncio dos corredores, suas portas se abriam e fechavam. O elevador subia e descia. Parava em andares onde não havia ninguém. Djalma chegou a chamar a manutenção, mas nunca encontraram defeito nenhum. Na mesma noite, o
o elevador voltava a mover-se sozinho. Outras vezes eram nas salas, carteiras se arrastando, livros e objetos caindo, portas batendo, luzes acendendo. Tudo isso quando o prédio estava completamente vazio, quebrando o silêncio da noite. No começo, Djalma sempre verificava, subia, descia as escadas, revisitava todas as salas, nunca encontrava ninguém. Depois de alguns anos, ele simplesmente dizia: Boa noite, Dona Ivone. E seguia seu caminho. Curiosamente, na maioria das vezes, os barulhos paravam. O episódio que mais o marcou na escola aconteceu numa madrugada fria de inverno. A escola estava em completa penumbra. Era pouco depois das 2 da manhã. Djalma resolveu descansar alguns minutos na portaria. Sentou-se na cadeira. Sem perceber, pegou no sono. Foi acordado por um grito tão forte que quase caiu da cadeira. Silêncio! O som ecoou por todo o corredor. Logo em seguida, ouviu outra vez. Prestem atenção! Firme, autoritária, como se estivesse diante de uma sala cheia de alunos. Era possível ouvir até o giz riscando a lousa. Djalma levantou imediatamente e, mesmo congelado de medo, pegou sua lanterna. Caminhou pelo corredor vazio e escuro. As sombras pareciam se mexer. Quanto mais se aproximava, mais a voz parecia distante. Estranhamente, a porta da última sala estava aberta e se movimentava lentamente enquanto rangia. A voz continuava, explicava uma conta. Pedia atenção. Apesar das pernas bambas de medo, ele seguiu lentamente. Quanto mais se aproximava da sala, mais o escuro lhe parecia aterrorizante. Respirou fundo, colocou a mão na maçaneta e abriu a porta. Só havia uma escuridão completa. Nenhuma carteira fora do lugar, nenhuma luz acesa, nenhum som, nem mesmo o eco de sua própria respiração. A aula simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, Djalma encontrou um pedaço de giz branco sobre a mesa do professor. A lousa estava limpa, mas havia pó de giz espalhado pela mesa. O caso mais famoso da escola, porém, aconteceu anos antes. Um aluno do 6º ano havia chegado bem cedo. Ainda estava escuro. Os portões ainda estavam fechados. Enquanto aguardava, viu uma senhora caminhando lentamente pelo jardim interno. Ela usava roupas antigas, carregava alguns livros junto do peito. Sorriu educadamente e perguntou: "Você é um aluno daqui?" O menino disse que sim. Ela abriu o portão usando uma velha chave. Disse apenas: "Pode entrar. Não gosto que alunos esperem do lado de fora." Ele agradeceu, entrou e sentou-se perto da secretaria. Pouco tempo depois, os primeiros funcionários chegaram. Ao encontrarem o garoto sozinho, ficaram assustados. Os portões ainda estavam trancados. Perguntaram como ele havia entrado. O menino respondeu naturalmente: "A professora abriu." Todos se entreolharam. "Que professora?" Ele apontou então para o retrato em preto e branco do corredor. "Aquela." Foi ela. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém teve coragem de explicar imediatamente quem era a mulher do retrato. Depois daquele dia, a história espalhou-se rapidamente pela cidade. Alguns acreditavam que o garoto inventara tudo. Outros diziam que crianças enxergam aquilo que os adultos já esqueceram de ver. O menino jamais mudou sua versão até hoje. Os relatos continuaram aumentando. Uma professora contou que corrigia provas sozinha na sala dos professores, quando ouviu passos do lado de fora. Pensou que fosse algum funcionário,
Os passos pararam exatamente diante da porta, mas não havia ninguém. Senti um calafrio, como se estivesse sendo observada. Ela perguntou quem era, mas ninguém respondeu. Sentiu o medo subir pela espinha. A professora criou coragem e levantou-se para ver quem estava lá, mas o corredor estava vazio. No fim dele, apenas o retrato de Dona Ivone podia ser visto no silêncio do corredor. Por alguns segundos, ela teve a impressão de que o rosto estava voltado diretamente para ela. Houve também alunos que juravam ouvir alguém chamando seus nomes, sempre usando um tom firme, como uma professora corrigindo um estudante distraído. Mas quando olhavam para trás, não havia ninguém. Alguns funcionários se recusavam a permanecer sozinhos na escola depois do pôr do sol. Diziam sentir uma presença pesada e constante, como se alguém estivesse observando a cada movimento. Outros afirmavam sentir um perfume antigo, misturado ao cheiro de livros envelhecidos. Perfume que desaparecia tão rápido quanto surgia. Mas Djalma continuava sendo o maior contador daqueles causos. Toda semana surgia algo novo. Luzes acendendo, vassouras caindo, portas abrindo sem vento, barulhos estranhos, sombras que pareciam se mover pelos corredores, vultos que apareciam nas fotos dos eventos da escola. O elevador, que sempre funcionava sozinho e parava exatamente na frente da diretoria, mesmo sem receber qualquer comando. Djalma sempre terminava suas histórias sorrindo. Enquanto ela estiver dando aula por aqui, a escola nunca ficará abandonada. Todos riam, mas ninguém perguntava por que Djalma fazia questão de cumprimentar o retrato todas as noites. Certa madrugada, um novo vigia que cobriria as férias de Djalma resolveu brincar. Passando pelo corredor, fez uma reverência exagerada diante do quadro e disse em tom de deboche: "Boa noite, professora. Hoje não vai assustar ninguém?" Djalma apenas balançou a cabeça. "Não brinca com isso." O rapaz riu. Naquela mesma noite, enquanto fazia a ronda, ouviu atrás de si uma voz feminina, calma, porém firme. Jovem, a disciplina começa pelo respeito. Ele se virou imediatamente. Não havia ninguém. No dia seguinte, pediu transferência de turno. Nunca mais trabalhou à noite. Por toda a escola, era contada uma história em voz baixa, durante o recreio, nas filas da cantina e principalmente entre as turmas mais novas. Os veteranos diziam que Dona Ivone nunca havia deixado de cuidar da disciplina da escola e que observava principalmente os alunos mais malcriados e bagunceiros. A história dizia que os alunos que desrespeitavam os professores, zombavam das aulas ou faziam bagunça em excesso, começavam a ver coisas estranhas, coisas que os outros não viam. Tudo começava de maneira discreta. Primeiro, um calafrio e a sensação de estar sendo observado durante a aula. Depois, passos caminhando atrás deles em corredores vazios. Alguns juravam ouvir o som de um salto ecoando lentamente pelo piso antigo da escola. Outros diziam escutar uma voz feminina chamando seus nomes, sempre em um tom firme e rígido. Os mais assustados afirmavam ter visto uma mulher, usando roupas antigas, parada no final dos corredores, olhando-os com severidade. Quando piscavam, ela desaparecia. Os veteranos ainda faziam um aviso que arrepiava qualquer aluno novo. Se ela aparecer para você uma vez, ainda dá tempo de melhorar o comportamento. Mas se aparecer duas, é porque ela já sabe seu nome. Ninguém conseguia explicar de onde aquela lenda havia surgido. Alguns professores riam quando ouviam a história. Outros preferiam mudar de assunto. Curiosamente,
Havia casos de alunos extremamente bagunceiros que de uma hora para outra mudavam completamente o comportamento. Paravam de conversar durante as aulas, passavam a tratar os professores com respeito. Quando algum colega perguntava o motivo da mudança, a resposta quase sempre era a mesma. Eles apenas olhavam discretamente para a porta da sala, como se verificassem se alguém estava ouvindo, e diziam em voz baixa: "É melhor não falar sobre isso. Dizem que ela escuta tudo." Com o passar dos anos, a fama da escola cresceu. Ex-alunos voltavam para mostrar o retrato aos filhos. Sempre contavam as mesmas histórias. Alguns acrescentavam detalhes. Outros juravam ter vivido experiências próprias. As versões mudavam, mas um elemento permanecia igual: a professora Ivone. Sempre ela, sempre presente. Até hoje, quando a última campainha toca e o portão é fechado, a escola mergulha em uma escuridão quase absoluta. A mata ao redor parece absorver qualquer ruído da cidade. O velho hospital vizinho permanece silencioso. E, em algum momento da madrugada, Djalma inicia mais uma ronda com sua lanterna. Passa pelo corredor, olha para o retrato, sorri discretamente e diz, como faz há tantos anos: "Boa noite, Dona Ivone." Há noites em que nada acontece. Em outras, o elevador começa a subir sozinho. Uma porta bate ao longe, um objeto cai inexplicavelmente. O som de um giz parece riscar uma lousa invisível. E, muito raramente, ecoa pelos corredores uma voz firme, inconfundível: "Silêncio! Prestem atenção! A aula ainda não terminou!" Na manhã seguinte, tudo volta ao normal. Os alunos chegam rindo, conversando e inventando novas lendas sobre a professora do retrato. Enquanto isso, o Sr. Djalma apenas sorri quando alguém lhe pergunta se a escola é realmente assombrada. Ele ajeita a barba branca, observa o prédio antigo e responde sempre da mesma forma: Eu não sei se é assombrada, mas pelo jeito a Dona Ivone ainda não terminou a sua última lição.